Como você começa a organizar a sua viagem, a planejar o que você vai fazer primeiro, o passo a passo? Se você já teve alguma dificuldade em organizar a sua viagem internacional, nesse vídeo eu vou te dar um passo a passo para você seguir e organizar a sua viagem de uma forma que ela flua tranquilamente e que você não esqueça passos importantes ou você não comece a colocar a carroça na frente dos bois, né? Começar a fazer coisa fora de uma ordem específica para que tudo flua da melhor forma. Meu nome é Stephanie Lima, eu sou especialista em organizar a viagem das pessoas, eu trabalho com turismo desde 2013 e o meu objetivo aqui é te ajudar a viajar melhor por conta própria. E qual é o primeiro passo para a organização da sua viagem internacional? Eu diria que a primeira questão de todas, o que é mais importante, você verificar o clima e a melhor época para viajar. Mas, Sté, eu não tenho como viajar se não for em julho ou dezembro, porque é férias dos meus filhos, é quando eu tiro férias no trabalho, eu só posso viajar numa época específica. É um caso particular, né? Se você tem flexibilidade de viajar durante todo o ano, é uma questão. E aí você tem essa disponibilidade e pode trabalhar com isso. Se você não tem, é outra questão. Daí a gente tem que pensar o quê? Como no hemisfério norte o verão, né, é no meio do ano, diferentemente do hemisfério sul, né, que é onde a gente está no Brasil, o meio do ano é o inverno, então você pode pensar nisso já em questão de clima. E por que é tão importante? Você vai viajar para a Ásia, por exemplo. É super importante você pensar na questão de clima porque tem monções. Você organiza a sua viagem no meio das monções, você vai pegar só chuva durante a sua viagem. Ou vai para a Europa no extremo inverno. Vai ter uma nevasca, você vai ter que ficar dias preso no hotel. Então é super importante pensar nisso. Passo número 2 é o roteiro da viagem. Por que é tão importante? Porque se você já começa a reservar o seu hotel, reservar o seu aéreo, reservar tudo, a chance de você perder coisas importantes do roteiro, ou se você não pesquisa em algum lugar o que é mais importante fazer primeiro, se você tem que começar por uma cidade, tem que começar por outra, se o destino ele merece mais dias ou menos dias do que você está imaginando, é muito legal você já começar a pesquisar o roteiro antes de emitir o seu aéreo, reservar os seus hotéis, para você saber o que você reserva em seguida ou quantos dias você reserva de viagem. O que você precisa destrinchar nesse passo? A questão da hierarquia de destinos, o que eu vou fazer primeiro? O que é legal, geralmente é sempre melhor você deixar por último. Então, pensar nisso é muito importante, pensar na logística, o que você vai fazer, se você precisa deixar alguma noite em alguma cidade estratégica por conta de conexão, porque precisa encaixar aquela cidade para adequar o seu voo e tudo mais, né? Se você vai precisar de trem, se você vai precisar de carro, é nessa hora que você destrincha tudo que vai conter na sua viagem. Outro ponto importante é pensar na questão de fuso. Se a sua viagem tem vários fusos, daí você pensa como que você vai adequar isso. Se você vai primeiro para o lugar onde o fuso é mais delicado em relação ao fuso do Brasil, porque às vezes se você vai já para um fuso muito diferente do fuso do Brasil, por exemplo, às vezes você precisa deixar um dia de roteiro para adaptação, para você descansar, tudo mais. Então tem várias questões ali no roteiro que é nesse momento que você vai entender o que você precisa fazer em seguida antes de fazer qualquer reserva de hotel, de aéreo e tudo mais. O terceiro passo é o planejamento financeiro da viagem. Nesse momento você vai ver mais ou menos quanto está custando o aéreo para o destino que você quer viajar. Você vai dar uma olhada nos sites, né, no Booking, no Expedia, em todo lugar, para ver quanto que custa mais ou menos a diária dos hotéis que você costuma ficar. Se você fica em Airbnb, você já vai dando uma olhada nos valores. O que eu gosto muito de fazer nessa parte de planejamento financeiro para saber se eu vou conseguir viajar tranquilamente. Eu já pesquiso o valor médio de refeição nos restaurantes do lugar
e pesquiso todos os valores de entrada de atrativos com base no roteiro que eu já fiz no passo anterior. Então eu faço eu adoro planilha, né? Então eu faço uma planilha com todos esses valores para saber se no momento da minha viagem eu vou ter todo o dinheiro para viajar e já ir me planejando com antecedência, né? Eu também pesquiso o valor de transporte público, o valor de bilhete de trem, o da locação de carro que eu vou reservar e tudo mais. Então eu incluo tudo isso na parte de planejamento financeiro para saber se minha viagem vai ser viável ou não. Claro, pensando em questão de câmbio, se eu vou viajar para um país em dólar, eu penso no valor do dólar, se eu vou viajar em euro, eu penso no euro e tudo mais. Questão de poder de compra numa viagem, porque às vezes você vai viajar para um destino que tem uma moeda que aparentemente é desvalorizada, mas o poder de compra daquela moeda não é tão alto, ou não é baixo. Então você tem que analisar, né? Eu sempre vejo essa questão, principalmente dos restaurantes e o valor dos atrativos, que é uma variável que vai importar muito na minha viagem, né? Porque às vezes a gente só olha ali no câmbio qual moeda vale mais. Ah, não, o real vale mais do que essa moeda. Então, tô esbanjando, eu vou viajar e vou ficar tranquila na minha viagem, mas não necessariamente. Às vezes você precisa muito da moeda para fazer qualquer coisa no destino. Então, é muito importante ver isso também antes de fazer antes de se envolver com a viagem financeiramente em si, tá bom? Passo 4 geralmente é um passo que as pessoas não gostam muito e acabam deixando para o final, mas pode gerar um problema na sua viagem, que é a parte de documentação e vacinas. Se você está indo viajar para um país que exige visto e o visto demora muito tempo para ser aprovado, é uma questão importante, então você precisa ver com antecedência. Seu passaporte tem mais de 6 meses de validade para a sua data de retorno da viagem, importante ver isso também. Vacina da febre amarela, precisa tomar a vacina 11 dias antes do embarque. Então, tudo isso você precisa verificar com antecedência. Permissão internacional para dirigir, a famosa PID, também precisa, se você precisa verificar se o país para o qual você está indo exige a PID para dirigir um carro, se você optar por incluir a locação de carro na sua logística, né, no seu roteiro. Então precisa verificar tudo isso com antecedência também. Atualmente a gente tem a questão aí da vacinação Covid. Alguns países já estão aceitando algumas vacinas, outras não. Qual vacina você tomou? Precisa verificar com antecedência se você vai conseguir embarcar para o país que você está planejando viajar de acordo com a vacina que você já tomou, ou se você consegue viajar sem nenhuma vacina. Tem países que estão só aceitando entrada de brasileiros vacinados, tem países que não, então é importantíssimo verificar isso com antecedência também. Passo 5, que é o que todo mundo gosta muito de fazer e às vezes algumas pessoas acabam até atropelando um pouquinho o passo a passo, que é a reserva do aéreo. Muita gente vê aquele aéreo promocional maravilhoso, olha ali, ó, consegui uma passagem promocional para Paris, R$2.000. Vou emitir? Aí a pessoa não lembra de verificar que é no inverno e ela odeia frio. Então, se a questão do clima ou a questão da quantidade de dias que você vai ficar viajando não for um agravante para sua viagem e valer a pena aderir à promoção que você encontrou, legal, vai em frente, reserva, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas assim, seguindo uma lógica, a reserva do aéreo, né, a emissão do seu bilhete, ela é um passo que não estaria no começo, considerando todos os pontos que eu te expliquei. Então é muito legal você pensar em todos os passos anteriores antes de fazer a emissão do seu aéreo. E se for o caso de você comprou uma passagem promocional, você não pensou nas outras questões, já analisa o quanto antes os passos anteriores para você não ter nenhum imprevisto na sua viagem. E aí a gente consegue trocar a ordem das prioridades do passo a passo, mas assim, não tem nenhum problema, contanto que você se planeje certinho para não ter nenhum imprevisto.
E levando também em consideração que você alinha suas expectativas caso você tenha emitido um aéreo para um destino que merece 12 dias, por exemplo, e você reservou um aéreo somente para 10 dias e, né, você entenda que vai ficar menos dias e por você tudo bem, uma próxima viagem você compensa esses 2 dias que você perdeu. Uma coisa muito importante de a emissão da reserva aérea que você precisa se atentar. Sempre reservar uma categoria de classe, né, de voo que te permita ter já a bagagem incluída no valor do seu bilhete, porque muitas vezes é mais barato você comprar uma categoria um pouquinho mais cara e ter a bagagem já incluída do que você pagar localmente ali no guichê da companhia aérea para incluir a sua bagagem extra, porque principalmente se a sua viagem for uma viagem muito longa, às vezes não dá para você viajar só com mala de mão, então é uma coisa para você considerar. Eu sempre reservo tudo com prazo de cancelamento flexível. Nunca reservo nada não reembolsável, principalmente nos dias de hoje, a gente não sabe como que vai estar o dia de amanhã, se a gente vai poder viajar ou não, se a gente vai ter que remarcar ou não. Então, esses dois quesitos, assim, de franquia de bagagem e prazo de cancelamento flexível são super importantes para a sua reserva. Passo 6 são as reservas. Reservas de tudo que se aplica na sua viagem. E é muito importante que o que se aplica em todos os itens que eu vou comentar é sempre reservar com prazo flexível de cancelamento, né, para evitar qualquer imprevisto aí, caso você precise cancelar a sua viagem por conta da pandemia ou qualquer outro motivo de saúde e tudo mais, né, mesmo que você considere alguma promoção, por exemplo, existem muitas promoções flexíveis também. Então, para hotel, o que é legal a gente considerar? Se você gostar de incluir o café da manhã, eu gosto, particularmente, de sempre já ter o café da manhã incluso, porque eu acho muito mais prático descer, tomo o meu café da manhã e depois eu já saio e faço as minhas atividades, mas não tem nenhum problema se você não gostar de incluir café. Algumas pessoas não se sentem bem tomando café da manhã, então já analisa isso também na sua reserva. Eu não gosto de café da manhã, então inclui uma tarifa sem café da manhã que vai ser mais em conta para você. E aí tem gente que gosta de café da manhã na cidade para se sentir um pouco mais local e ter experiências diferentes. Então, analisa tudo isso. Vai reservar um guia para sua viagem? Com certeza, o melhor guia vai ser reservado o quanto antes. Então, se você conseguir fazer as suas reservas com antecedência, a chance de você conseguir coisas com mais desconto, conseguir as melhores condições, o melhor guia para sua viagem, com certeza é uma chance muito maior. Eu já comentei que locação de carro, quanto mais longe da data da viagem, melhor o valor que você consegue pagar. Então, é muito legal você reservar com o máximo de antecedência que você puder também. Atrativos, comentei também em um outro vídeo que tem muitos atrativos que são muito visitados, que dá para você comprar o ingresso online no site oficial do atrativo que você vai conhecer. Então, vale a pena olhar isso com antecedência para você evitar fila no destino. Esté, eu reservo trem e ônibus com antecedência? Sim. A oportunidade que você tem de conseguir o melhor horário de trem reservando com antecedência é muito maior. Se você deixa para reservar de última hora, qual é a chance de você achar os piores lugares no trem ou no ônibus ou os piores horários para embarcar? Você chega na estação de trem e tem uma baita fila para comprar o bilhete e aí você acaba perdendo o horário do trem, não embarca no horário que você queria ou às vezes tem que embarcar no dia seguinte. Então vale super a pena comprar o bilhete com antecedência também. Seguro viagem é um item que as pessoas às vezes negligenciam e acham que não precisa, mas é super importante. Os países que compõem o Tratado de Schengen, por exemplo, se eles descobrem que você não tem o seguro viagem, você é deportado. Então é super importante emitir um seguro viagem com cobertura correspondente ao que o país que você está viajando exige que você tenha para garantir o máximo de segurança para sua viagem.
O último passo, passo 7, que é normalmente um item que as pessoas deixam para fazer já quase na hora de embarcar, né? Ou às vezes não fazem e acabam usando o cartão de crédito, que é a compra de moeda para sua viagem. É muito importante comprar câmbio com antecedência. Câmbio é o item mais imprevisível da economia. Então, para diluir os riscos, é muito legal que a partir do momento que você vai viajar, se você tiver a oportunidade, vai comprando moeda aos poucos para diluir os riscos, né, de você pegar um câmbio muito alto. Eu tenho um outro vídeo aqui que eu falo sobre conta internacional e dou uma dica de como comprar moeda, qual é a melhor forma de você comprar dinheiro em espécie. Então, tem muita coisa mesmo, e assim, viagem é fácil organizar uma viagem? Não é, com certeza, senão não teriam profissionais que fazem isso para outras pessoas. É por isso que eu tenho o canal aqui, eu te dou dicas diariamente sobre todos esses itens, sobre todas as considerações que você tem que levar em conta durante a organização da sua viagem, que valem super a pena. São dicas que eu dou com o maior carinho para que você viaje melhor, organizando tudo por conta própria.